Wagner e Marcelo trabalhavam juntos no posto de combustível. Há mais ou menos uns 2 anos eles trabalhavam ali. E o Wagner era uma pessoa que não acreditava em nada do sobrenatural. Para ele tudo era mentira. Para ele era tudo fruto da imaginação e de pessoas que queriam criar histórias assim somente para assustar os outros. Marcelo já era diferente. Marcelo tinha um pouco de medo, ele ficava sempre com o pé atrás, sempre que contava alguma história para ele de assombração, ele respeitava, não ficava fazendo piadinha. Mas com o Wagner era diferente. Tudo para ele era piada, tudo para ele era mentira. Tudo para ele era invenção das pessoas. E Marcelo uma vez começou a contar para o Wagner, durante uma madrugada. Os dois estavam conversando e Marcelo começou a contar algumas histórias que o avô dele contava para ele, sobre histórias de assombração no sítio onde ele morava, sobre lobisomem. E Wagner falava: você pode até falar essas coisas, mas não vai me convencer jamais. Eu nunca acreditei em histórias de assombração, não acredito, e não tem o que me faça acreditar numa coisa dessa. Eu duvido mesmo que essas coisas existem. Pra falar a verdade, eu tenho medo de quem tá vivo, rapaz. Quem tá vivo pode fazer mal pra gente. Mas pessoas que já não estão mais conosco, principalmente espíritos, se é que existem, eles não vão fazer mal nenhum pra ninguém. E Marcelo um dia falou para o Wagner, talvez num tom de brincadeira, só para ver a reação do Wagner, e disse para ele assim: olha, Wagner, se um dia eu morrer antes de você, tenha certeza, eu vou voltar para puxar o seu pé. E deu risada e saiu dali. E o Wagner falou para ele: Marcelo, não adianta, pode falar o que você quiser, nada vai me fazer mudar de ideia. Não acredito e acabou. E é isso aí, você tem seu ponto de vista e eu tenho o meu. E aconteceu que no final de semana, era uma sexta-feira, já era mais ou menos umas 11 horas da noite, Marcelo não estava muito bem. Ele estava com um pouco de dor de cabeça, se sentindo sonolento, parece que estava com um pouco de febre também. E naquela sexta-feira estava anunciando uma forte chuva que aconteceria durante a madrugada. E naquele momento que eles estavam conversando ali perto, os dois, esperando algum cliente chegar naquele posto de gasolina que era 24 horas, o Marcelo falou para o Wagner: olha, Wagner, vou aproveitar que o movimento aqui está bem devagar, eu vou dar um pulinho na cidade, no centro da cidade, vou rápido, vou de moto, vou e volto rapidinho, eu não estou me sentindo muito bem, vou pegar algum remédio lá e que me faça bem, tire um pouco essa dor de cabeça, e daqui a pouco eu volto para a gente continuar trabalhando, tudo bem? E o Wagner falou: Marcelo, tudo bem, mas toma cuidado porque está chegando uma chuva, olha esse vento, o vento já está chegando forte. E o céu já está bem nublado. E a previsão é de que haja tempestade essa madrugada. E Marcelo disse: não se preocupe. Eu vou e volto rapidinho, de moto é rápido. Eu vou na farmácia, compro o remédio e já volto para cá. E ele saiu com a moto. Foi embora. Marcelo seguiu com a moto na direção do centro da cidade em busca de algum remédio. E o Wagner ficou no posto de gasolina. Não demorou muito tempo e a chuva chegou. E chegou forte. O vento estava violento. Havia relâmpagos e trovões bem altos que assustavam as pessoas. E a chuva também não ficou por menos. Chegou bem forte naquela região. Tão forte que até a energia acabou caindo. Ficou tudo escuro. Wagner ficou preocupado. Ele ficou pensando: será que viria alguém para cá nesse temporal, no meio debaixo desse temporal, para poder abastecer o carro? Eu acredito que não. Wagner entrou no quartinho lá da diretoria, um espaço que era reservado para eles, fechou a porta e ficou olhando as bombas de gasolina, a região do posto, por uma pequena vidraça. E assim o tempo foi passando. E ele começou a ficar preocupado porque o Marcelo ainda estava na cidade. Ele pensava: tomara que o Marcelo tenha encontrado algum abrigo e depois que essa chuva parar, ele consiga voltar até o posto de gasolina. Mas a chuva continuava de forma intensa. Ventava, trovejava, relampeava. O Wagner ficou trancado naquele quartinho na diretoria e o Marcelo não retornava. A preocupação do Wagner só aumentava. E aconteceu que, num momento, ele começou a ouvir barulho lá fora. Ele abaixou, ficou olhando de um lado, olhava para o outro, para ver se via alguém por ali.
Ele ficou pensando, será que veio alguém para abastecer, mas eu não estou vendo nenhum carro ali, nenhum veículo parado perto da bomba? Aí algo passou na cabeça dele. Bom, com esse tempo, se a pessoa veio a pé até esse lugar, só pode ser algum ladrão. E eu estou sozinho aqui. E naquele momento, naquele instante, o Wagner começou a ficar preocupado e torcia para que o Marcelo voltasse logo. E o barulho continuava, parecia que estavam mexendo na bomba de gasolina. Wagner falou, puxa, eu não posso deixar que levem gasolina sem pagar. Eu preciso sair lá e impedir que isso aconteça. Ele pegou um pedaço de ferro que estava atrás da porta, abriu a porta e saiu. Bem devagar, cuidadosamente, ele foi se aproximando da bomba de gasolina e notou que não havia ninguém ali. Ele parou, olhava para um lado, olhava para o outro e não via ninguém. De repente ele olhou num canto de uma parede lá no posto, onde havia uma cobertura, e ali a chuva não estava chegando. Parecia que tinha alguém sentado numa cadeira que estava lá naquele canto. Com a luz do relâmpago que brilhou forte num certo momento, Wagner viu que era o Marcelo que estava sentado lá. Ele ficou pensando, puxa, o Marcelo chegou, mas por que não me procurou? Ele foi direto naquela cadeira. E decidiu ir até lá. Ele foi caminhando. Enquanto caminhava, Wagner pensava, o que será que aconteceu com ele? Será que ele não está muito bem mesmo? Será que ele tomou remédio e ficou pior? Por isso ele não me chamou? Ele chegou aqui e foi direto sentar nesse cantinho? Mas espera aí, eu nem ouvi o barulho da moto chegando aqui. Enquanto o Wagner pensava essas coisas, mais um relâmpago aconteceu, brilhou fortemente, iluminou toda a região daquele posto. E naquele momento, Wagner olhou para a cadeira e não tinha mais ninguém lá. A cadeira estava vazia. Ele pensou, mas espera aí, onde foi o Marcelo? Era ele que estava sentado ali? O que aconteceu com ele? Enquanto ele pensava, ele viu ao longe uns faróis que se aproximavam. Um veículo estava vindo. A luz elétrica ainda não tinha chegado naquele lugar e estava vindo um carro ali. Wagner pensou, quem será que é? O Marcelo não é, porque parece que ele já está por aqui. Mas onde ele foi? Onde ele teria ido? Enquanto ele ficou olhando para aquele farol, o veículo foi diminuindo a velocidade e entrou no posto. O homem parou perto da bomba de gasolina, desceu e ficou olhando ao redor. Wagner se aproximou daquele motorista e cumprimentou ele. Boa noite, senhor. O homem respondeu, boa noite. Eu sou vigia noturno e eu estava fazendo a ronda lá no centro da cidade no momento que começou a chuva forte. E eu vi um rapaz de moto que passou dentro de uma enxurrada, a moto derrapou e ele caiu no buraco. E foi arrastado por uma forte enxurrada. O socorro já está lá, já está atendendo, tirou o rapaz lá do buraco. Eu parei o veículo, fui lá ver quem era. Eu vi que ele está usando um uniforme que é desse posto de gasolina. Você sabe me dizer se alguém está vindo para o trabalho, alguém saiu daqui? E o Wagner tremeu naquela hora. Ficou pálido. Por alguns instantes ele não tinha palavra. Depois, com dificuldade, ele falou para o homem desconhecido, para aquele vigilante que veio até o posto. Sim, o meu amigo Marcelo, ele foi na cidade e foi de moto. Será que aconteceu alguma coisa ruim com ele? E o vigilante respondeu, então é o seu amigo que sofreu aquele acidente, mas infelizmente não tenho boas notícias. Ele não sobreviveu. Está sendo levado para o hospital neste momento. Eu aproveitei vir até aqui para avisar, e você deve avisar a diretoria do posto para que eles saibam que decisão deverão tomar. Depois ele foi embora e o Wagner ficou pensando, será que foi o Marcelo? Mas eu ouvia, enquanto ele estava pensando isso, um outro pensamento fez ele mudar de ideia. Ele lembrou da conversa com o Marcelo quando dizia, Wagner, se eu um dia morrer antes de você, eu voltarei para puxar o seu pé. Naquele instante, Wagner sentiu o arrepio da espinha. Um frio desceu pela espinha, seu corpo ficou todo arrepiado. Ele não tinha medo. Mas ele havia acabado de ver o seu amigo Marcelo sentado num canto daquele posto. Onde ele estava? Logo em seguida veio aquele homem, um vigilante noturno, trazendo uma notícia daquela.
Wagner pensou, fechou o posto e falou: nessa chuva e nessa escuridão ninguém virá aqui. Puxou as correntes, passou o cadeado, se trancou lá no quartinho da diretoria e passou a noite toda lá dentro. De manhã, quando os diretores chegaram no posto, ele comunicou aos seus patrões o que havia acontecido e imediatamente ele pediu demissão daquele lugar. Ele não quis mais trabalhar naquele posto de gasolina depois daquele episódio que aconteceu com ele e o seu amigo durante aquela madrugada.